A Roupa Nova do Rei, 1837, de Hans Christian Andersen. Há muitos e muitos anos atrás, havia um rei tão apaixonado, mas tão apaixonado por roupas novas, que gastava com elas todo o dinheiro que possuía. Pouco se importava com seus soldados, com o teatro ou com os passeios pelos bosques, contanto que pudesse vestir novos trajes. E ele tinha mesmo um para cada hora do dia. Tanto que, ao invés de se dizer dele o que se diz de qualquer rei, o rei está ocupado com seus conselheiros, por exemplo. Dele se dizia sempre a mesma coisa. O rei está se vestindo. Na cidade em que vivia, a vida era muito alegre. Todos os dias chegavam multidões de forasteiros para visitá-la. E entre eles, certa ocasião, chegaram 2 vigaristas. Sabendo do gosto do monarca e tramando dar nele um golpe, fingiram-se de tecelões e apresentaram-se no palácio, dizendo-se capazes de tecer os tecidos mais maravilhosos do mundo. E não somente as cores e os desenhos de seus tecidos eram magníficos, mas também os trajes que faziam possuíam a qualidade especial de se tornar invisíveis para aqueles que não tivessem as qualidades necessárias para desempenhar suas funções, e também para aqueles que fossem muito tolos e presunçosos. Devem ser trajes magníficos, pensou o rei. E se eu vestisse um deles, poderia descobrir todos aqueles que em meu reino carecem das qualidades necessárias para desempenhar seus cargos. E também poderei distinguir os tolos dos inteligentes. Sim, estou decidido a encomendar um desses trajes para mim. Entregou então a um dos tecelões uma grande soma em dinheiro como adiantamento, na expectativa de que assim os 2 começassem imediatamente o trabalho. E foi o que aconteceu. Depois de receberem uma grande quantidade de seda pura e fio de ouro, material que guardaram em seus alforjes, os 2 vigaristas prepararam os teares e fingiram entregar-se ao trabalho de tecer, embora não houvesse um só fio nas lançadeiras. Gostaria de saber como vai o trabalho dos tecelões, pensou um dia o rei. Todavia, temendo ser ele mesmo um tolo, ou alguém incapaz de exercer a função de rei, desistiu de ir pessoalmente e decidiu mandar outra pessoa em seu lugar. Todos os habitantes da cidade conheciam as maravilhosas qualidades do tecido em questão, e todos também desejavam saber, por esse meio, se seus vizinhos ou amigos eram tolos. Mandarei meu fiel primeiro-ministro visitar os tecelões, pensou o rei. Será o mais capacitado para ver o tecido, pois é um homem muito hábil e ninguém cumpre seus deveres melhor do que ele. E assim, o bom e velho primeiro-ministro dirigiu-se ao aposento em que os vigaristas trabalhavam nos teares completamente vazios. Deus me proteja, pensou o ancião, e abrindo bem os olhos pensou, mas eu não vejo nada. Os 2 vigaristas, então, notando a expressão de espanto no rosto do velho, pedem-lhe que se aproxime e opine acerca do desenho e do colorido do tecido. Mostram-lhe o tear vazio e o pobre ministro, por mais que se esforçasse para ver, não conseguia enxergar coisa alguma, porque não havia nada para ver. Deus meu, pensava, serei eu tão tolo assim? E não querendo que ninguém soubesse de sua tolice, e menos ainda que o julgasse incapaz de exercer a função de ministro, imediatamente respondeu, é muito lindo, que efeito encantador. E fitando o tear vazio através de seus óculos, o que mais me agrada são os desenhos e as maravilhosas cores que o compõem. Asseguro-lhes que direi ao rei o quanto gosto de seu trabalho. Ficamos muito honrados em ouvir tais palavras de vossos lábios, senhor ministro, replicaram os tecelões. E imediatamente começam a verbalmente descrever os detalhes do complicado desenho e das cores que o formavam. O ministro ouviu-os com a maior atenção, com a intenção de repetir essas palavras quando estivesse na presença do rei. Percebendo que seu plano estava dando certo, os 2 vigaristas pedem então mais dinheiro, mais seda e mais fio de ouro para dar prosseguimento a seu trabalho. Porém, assim que recebem o solicitado, guardam-no como antes. Nem um só fio foi colocado no tear, embora eles fingissem continuar trabalhando apressadamente. Passado algum tempo,
o rei envia outro fiel cortesão para verificar o progresso do trabalho dos falsos tecelões e a fim de saber se eles demorariam muito para entregar o tecido. A este segundo enviado, aconteceu a mesma coisa que com o primeiro. "Não acha que é uma fazenda maravilhosa?" perguntaram os vigaristas, mostrando e explicando um desenho imaginário e um colorido não menos fantástico que ninguém conseguia ver. "Sei que não sou tolo", pensava o cortesão. "Mas se não vejo o tecido, é porque não devo ser capaz de exercer minha função. Melhor, pois, não dar a perceber esse fato." E assim foi, até que o rei, convencido de que ele próprio deveria ver o tal tecido, enquanto ainda estivesse no tear, pediu que outros mais cortesãos, dentre os quais o primeiro-ministro e o outro palaciano que haviam fingido ver o tecido, o acompanhassem em uma visita aos falsos tecelões. Chegando lá, viu que os dois vigaristas com o maior cuidado trabalhavam no tear vazio e com grande compenetração. "É magnífico!" exclamaram o primeiro-ministro e o palaciano. "Digne-se Vossa Majestade a olhar o desenho, que cores maravilhosas!" E apontavam para o tear vazio, pois não tinham dúvidas de que as outras pessoas viam o tecido. "Mas o que é isto?" pensou o rei. "Não estou vendo nada. Isso é terrível. Serei um tolo. Não terei capacidade para ser rei? Certamente não poderia acontecer-me nada pior." E assim pensando, exclama: "É realmente uma beleza esse tecido, e merece minha melhor aprovação." E manifestava sua aprovação por meio de alguns gestos, enquanto olhava para o tear vazio, pois ninguém poderia supor que ele não estivesse vendo coisa alguma. Por sua vez, todos os outros cortesãos olhavam e, obviamente, também não viam nada. Porém, como nenhum queria passar por tolo ou incapaz, todos fizeram coro às palavras de Sua Majestade. "É uma beleza!" exclamavam. E aconselharam o rei a mandar fazer uma roupa com aquele tecido maravilhoso e que a estreasse no grande desfile que se iria realizar daí a alguns dias. Os elogios ao inexistente tecido corriam de boca em boca e toda a cidade estava curiosa e entusiasmada. E o rei condecorou os dois vigaristas com a Ordem dos Cavaleiros e concedeu-lhes o título de Cavaleiros Tecelões. Na noite anterior ao desfile, os dois vigaristas, querendo que todos testemunhassem seu grande interesse em terminar a roupa do rei, passam a noite toda trabalhando à luz de 16 velas. E fingem tirar a fazenda do tear e cortá-la com enormes tesouras e costurá-la com agulhas sem linha de espécie alguma, até finalmente dizer: "Já está pronto o traje do rei." O rei, então, acompanhado por seus mais nobres cortesãos, vai ao ateliê dos vigaristas, e um deles, levantando um braço, como se segurasse uma peca de roupa, diz: "Aqui estão suas calças, este é o colete. Veja, Vossa Majestade, aqui está o casaco. Finalmente, dignai-vos a examinar o manto. Estas peças pesam tanto quanto uma teia de aranha. Quem as usar mal sentirá o seu peso." E embora ninguém visse nada, todos fingiam ver, enquanto ouviam os vigaristas a descrever as roupas, porque todos temiam ser considerados tolos ou incapazes. "Tirai agora vossas roupas, Majestade", disse um dos falsos tecelões, "e assim poderá experimentar a roupa nova na frente do espelho." E o rei tirou a roupa que vestia, e os impostores fingiram entregar-lhe peça por peça sucessivamente, e a ajudá-lo a vestir cada uma delas. "Que bem assenta este traje em Sua Majestade! Como está elegante! Que desenho e que colorido! É uma roupa magnífica!" "Estou pronto", disse finalmente o rei, completamente nu. "Acham que esta roupa me assenta bem?" E novamente mirou-se no espelho, a fim de fingir que se admirava vestido com a roupa nova. E os camaristas, que deviam carregar o manto, inclinaram-se fingindo recolhê-lo do chão, e logo começaram a andar com as mãos no ar, carregando nada, pois também eles não se atreviam a dizer que não viam coisa alguma. À frente o rei andava orgulhoso, e todos os que o assistiam das ruas e das janelas exclamavam: "Como está bem vestido o rei! Que cauda magnífica! A roupa assenta nele como uma luva." Nunca, na verdade, a roupa do rei alcançara tanto sucesso. Até que subitamente uma criança,
do meio da multidão, gritou: "O rei está nu! Ouçam! Ouçam o que diz esta criança inocente!" observou o pai a quantos o rodeavam. Imediatamente o povo começou a cochichar entre si. "O rei está nu! O rei está nu!" começou a gritar o povo. E o rei, ouvindo, fez um trejeito, pois sabia que aquelas palavras eram a expressão da verdade. Mas pensou: o desfile tem que continuar. E, assim, continuou mais impassível que nunca. E os camaristas continuaram, segurando a sua cauda invisível. E assim termina a história do rei mais vaidoso do reino, que desfilou com nada além de orgulho. Se você gostou dessa aventura, deixe seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para mais histórias incríveis como essa. E lembre-se, às vezes, a verdade está bem na frente dos nossos olhos. Só falta coragem para enxergar. Até a próxima história.